Cara, se você pensou que o Brasil sofreu contra o México, é porque você não viu a partida da Inglaterra contra a República Democrática do Congo. O desnível, a expectativa era muito maior, porque querendo o Japão, era uma equipe tecnicamente superior aos congoleses. Aqui a Inglaterra tinha a obrigação moral de vencer e vencer bem, com tranquilidades. Porém a gente sabe como que é essa geração inglesa. Eles amam uma pipoca, eles amam deixar a gente nas expectativas. E cara, parecia que teríamos uma zebra histórica. Até ele entrar em ação, o melhor jogador do mundo, Harry Kane. Vamos falar um pouquinho dessa virada histórica da Inglaterra que se mantém viva e enfrentará o México na próxima fase. Inglaterra 2, República Democrática do Congo 1. Vamos começar primeiro aqui falando da escalação? Na Inglaterra, no caso, né? Pickford, Konsa e Mark Guehi, os zagueiros. O'Reilly na lateral esquerda, Spence na lateral direita, aí os meio-campistas, Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham e daí uma linha de 3 com Madueke, Rashford e Harry Kane. Bem, como eu falei, na teoria o confronto era muito desigual, a Inglaterra era sim superior, mas se tem uma coisa que essa fase 16 avos finais vem ensinando pra gente não existe bobo, não existe você menosprezar o seu adversário, que tudo pode acontecer, e realmente parecia que tudo aconteceria, porque quem abriu o placar foi a equipe da República Democrática do Congo. Aos 7 minutos, lançamento para dentro da área, e ele se penga com uma liberdade absurda, encarou o O'Reilly, chutou no cantinho de Pickford, que poderia ter ido melhor. Eu acho que para um goleiro nível Pickford, era uma bola defensável, mas enfim, passou por ele, abrindo o placar para os congoleses. E se a Inglaterra já esperava um jogo de paciência com um 0-0, imagina com 1-0. A teoria era, a República Democrática do Congo ia se fechar completamente. Porém, não foi isso que a gente viu. Óbvio, eles se fecharam, mas não completamente. Não foi igual o que a gente viu na partida contra a Gana, né, que a Inglaterra sofreu demais e ficou 0-0. Uma hora ou outra eles tentavam dar umas espetadas e aproveitaram. Até a pausa para hidratação era um péssimo jogo da Inglaterra que pouco arrumava. Tinha sentido o baque, não estava esperando isso, ficou meio que atordoado. Aí depois dessa pausa para hidratação que muda jogos, cada vez mais vem se provando um intervalo técnico mesmo, os técnicos aproveitam para mudar as situações da partida. A Inglaterra voltou um pouco melhor, começando a criar uma coisa ou outra. Porém, apesar disso, quem teve a melhor chance primeiro, depois da pausa, foi justamente o Congo. Que daí o Wissa, né, cara a cara com o Pickford depois de um cruzamento, colocou a bola na trave. Mas lembrando, a Inglaterra já estava tendo mais um volume de jogo. O Harry Kane teve um lance ali de simulação que eu achei que não foi pênalti. Ele caiu, né, se enroscou ali com o goleirão. Eu achei, teve o contato, mas não o suficiente para marcar um pênalti e muito menos para uma simulação. Eu acho que o juiz foi perfeito. Não foi nem para pênalti, nem para simulação, segue o jogo. E daí nesse volume de jogo inglês, um cara que começou a se destacar foi Jude Bellingham, que fez uma boa partida, a melhor partida do inglês até o momento da Copa. Eu sei que teve partidas que ele fez gol, por exemplo, contra o Panamá e contra a Croácia, mas a melhor partida, que ele foi mais influente, foi essa. Parou 2 vezes no goleirão no primeiro tempo, com uma cabeçada linda nas duas, que o goleiro da República Democrática do Congo, o passe, fez lindas defesas. Ele tentou, foi o jogador mais influente, o que tentou mais, o que buscou mais jogo, mas daí, óbvio, ele tira esse protagonismo do Bellingham, porque o que acontece na segunda etapa é impossível de ser ignorado. A Inglaterra foi pro primeiro tempo no vestiário perdendo, voltou no segundo tempo também um pouco nervosa, tendo dificuldades. O Bellingham teve mais uma boa chance, que ele errou o cruzamento e a bola foi pegando direção pro gol, e o goleirão foi fazer outra defesa. Os pontas da Inglaterra estavam muito mal na partida, o Madueke, o Rashford, o Harry Kane não estava sendo acionado, o Anderson, o Rice também numa partida meio abaixo, até que o Thomas Tuchel resolveu mostrar realmente que ele é um bom técnico. Ele fez as substituições e daí deu outra cara pro time. Na Inglaterra entraram Bukayo Saka, Anthony Gordon e Emirates Eze. O John Stones entrou mais no finalzinho, mas quem mudou mesmo o jogo foram esses 3. O que acontece? A Inglaterra tinha o volume, tinha a posse, porém era uma posse muito inefetiva, não estava conseguindo. Quando conseguiu, o goleiro pegava, e o que aconteceu? Ele tirou o Spence para colocar o Eze, então colocou mais um meio-campista criador, ofensivo, puxou o Declan Rice para a lateral direita e tirou os pontas. Saka pelo Rashford e
Gordon pelo Rashford e o Madueke pelo Saka. E eles foram sim influentes. O Gordon mais que o Saka, sejamos bem sinceros. Mas a partir disso, a Inglaterra ganhou um outro tom. O Elliot Anderson entrou na partida, começou a jogar muita bola. O Rice, que é um exímio cruzador, começou a cruzar realmente as bolas dentro da área. E o primeiro gol da Inglaterra, o gol do alívio, saiu justamente assim. Porque, como eu disse, parecia que a Inglaterra não ia conseguir. Estava caminhando para uma zebra histórica, até os 76 minutos. Que o Rice recebeu ali na lateral direita, fez o cruzamento. Forte, é verdade. Mas o Gordon conseguiu recuperar, e o Gordon, que entrou na segunda etapa e entrou muito bem, recolocou para dentro da área no cruzamento, e ele estava lá. O sumido Harry Kane, que até aquele momento não tinha feito muita coisa no jogo, estava lá para cabecear, fazendo assim, 1-1, aliviando, deixando tudo mais calmo, falando, calma gente, a Inglaterra tá aqui e a gente pode assim virar. Se não for no tempo normal, vai ser na prorrogação. Porém, o Harry Kane não queria muito saber de prorrogação, não. Aos 86 minutos, novamente, Gordon, que entrou muito bem, achou o inglês Harry Kane, óbvio que achou o inglês Harry Kane, né, porque ele é tudo Inglaterra, enfim. Ele, num pouco espaço, fez um giro, arrumou o corpo, coisa de craque mesmo, coisa de quem entende da bola, chutou no ângulo, um balaço. Eu não sei nem como ele colocou tanta potência, porque realmente o lance é impressionante, fazendo o gol da virada, o 2-1, o gol da classificação inglesa. Vamos ser justos. Foi uma classificação merecida, a Inglaterra foi o melhor time. Porém, dentro do desnível, a Inglaterra ficou devendo. Fez a obrigação que era vencer, mas tinha que vencer muito mais. E como eu disse no jogo, na prévia, né, do que eu falei um pouquinho dos confrontos, eu já esperava um jogo difícil. Apesar do desnível, era um jogo difícil, porque a Inglaterra não tem dificuldades em jogar contra times fechados. O melhor jogo da Inglaterra até o momento foi contra a Croácia, que foi um adversário que jogou aberto. Jogou chamando a Inglaterra, tentando bater de frente. Contra Panamá, Gana e agora contra a República Democrática do Congo não foram bons jogos. A Inglaterra consegue ganhar porque tem um brilho muito grande individual. Mas coletivamente contra essas equipes fica devendo. E é por isso que eu tô tão curioso para ver como que vai ser Inglaterra e México. Porque o México no Azteca é um negócio bizarro. Eles usam muito bem o fator casa. É muito, muito, muito forte o México jogando. E eu quero ver se eles vão para cima da Inglaterra, algo que os ingleses podem gostar, ou se eles vão esperar para criar justamente essa dificuldade e daí aproveitar o fator casa. Não vai ser um jogo nada fácil. Eu chutaria assim um 55 a 45% de favoritismo da Inglaterra pelo individual, porque pela bola jogada, o México vem jogando mais, o México vem cantando. Até agora não sofreu nenhum gol, 100% de aproveitamento, é uma das melhores equipes da Copa. Estou muito curioso para ver esse jogo, vai ser realmente um jogão, Inglaterra e México no Azteca. Se fosse nos Estados Unidos, talvez eu colocaria até um pouquinho mais para a Inglaterra, mas como é no México, e a seleção mexicana sabe usar o fator casa, vai ser uma curiosidade muito grande. Vamos ver também como o psicológico inglês vai lidar com toda aquela atmosfera, que eles não estão acostumados em jogos de Copa. Vai ser um ambiente hostil, com a maioria contra. Cara, vai ser um jogaço, você não pode perder. É no mesmo dia do jogo do Brasil, se eu não me engano, depois. Então, assim, tomara que nós vejamos esse jogo já sabendo de uma classificação brasileira. Por que a gente tem que ver, além de ser um jogaço, né? Porque o adversário, possível adversário do Brasil, é claro, porque o Brasil vai enfrentar a Noruega. Se o Brasil vencer os noruegueses, o que eu espero que aconteça, com poucas dificuldades, inclusive, a gente vai pegar ou Inglaterra ou México. Daí sim a gente vai pegar um adversário para ver qual que é o nível da seleção brasileira. Porque até agora, contra o Japão, eu achei que a gente ia passar. E contra a Noruega, eu espero que a gente passe. A Noruega tem o Haaland, tem o Odegaard, mas no conjunto, o Brasil é mais time. Então assim, vamos ver o que acontece. Eu tô ansioso pelas quartas de finais. Oitavas é obrigação passar na minha visão. E cara, a Inglaterra conseguiu um feito não muito recorrente na história deles, né? Conseguiu virar uma partida, coisa essa que aconteceu apenas em 66 e em 90. E em ambas foram para prorrogação e a Inglaterra virou. E também outro recorde para finalizar o vídeo, Harry Kane ultrapassou ninguém mais, ninguém menos que Pelé na artilharia histórica da Copa, chegou a 13 gols, empatando com o Fonta, ele que é o maior artilheiro inglês da Copa, né, o maior artilheiro da Inglaterra em história de Copas, vai aumentando um pouco e quem sabe consiga ultrapassar um Ronaldo Fenômeno, um Klose ou chegar um pouquinho mais perto do Mbappé, também está concorrendo com a artilharia, chegou a 5 gols, Messi, Mbappé com 6 gols, Haaland, Harry Kane com 5, Dembélé e Vini Júnior com 4. Essa briga pela artilharia da Copa tá coisa insana, a Copa dos protagonistas, quem tem que chamar, chama a responsabilidade e tá fazendo bonito. Enfim, comenta aí o que você achou desse jogo. Mais uma vez a Inglaterra deixou a desejar, mas conseguiram vencer. E agora estão cada vez mais próximos de enfrentar o Brasil. Comenta aí, deixa seu like, assiste esses vídeos aqui, ó, caso você não tenha visto. Tem playlist aqui da Copa do Mundo falando de todos os jogos. Enfim, até o próximo vídeo. Falou e fui. Tchau.